Vamos conversar. Depois do jogo contra o Coritiba, o Tyson enfim falou sobre o episódio do dia 1º de junho da paralisação dos jogadores pelo atraso no pagamento de direitos de imagem. O Tyson reforçou a versão de que a imprensa foi maldosa com ele, de que a imprensa publicou inverdades que inclusive o prejudicou no âmbito familiar. Em um período onde as práticas jornalistas elas são tão debatidas e são tão questionadas até de maneira justa, eu acho importante a gente colocar aqui e pontuar o que tem de verdade, o que tem de apuração e o que tem de justo nessa história do Tyson reclamar da imprensa e da imprensa publicar informações sobre a atuação do Tyson no vestiário do Internacional. Papo reto, vamos lá, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Eu quero conversar com vocês hoje, tá? Não tem nenhuma informação bombástica de Internacional pra gente trazer. Depois no diário eu vou falar sobre o time que enfrenta o Colo-Colo. Hoje teve mais um treinamento no CT Parque Gigante, mas eu quero falar sobre a entrevista pós-jogo do Tyson. Depois do jogo contra o Coritiba, ele foi na zona mista. Eu vou dar aqui alguns bastidores de como foi a fala do Tyson na zona mista, onde ele queria de fato responder à imprensa, queria desabafar sobre o episódio lá do dia 1º de junho, onde a gente, e eu me incluo nisso, tá? A gente trouxe a informação de que o Tyson liderou o processo de paralisação dos jogadores em função do atraso no pagamento de direito de imagem, tá? E eu não retiro essa informação, tá? E não acho que essa informação seja equivocada, mas eu vou tentar explicar um pouco para vocês como que funciona, como que funcionou o processo, como que funcionou a ideia também do Tyson de tentar recuperar um pouco da imagem dele que ficou queimada junto ao torcedor e como que foram os bastidores da entrevista dele lá na zona mista, tá? O Tyson, eu cobrei ele, e a imprensa cobrou, desde o dia 1º de junho que ele falasse sobre o assunto. Porque eu entendia que a atitude do Tyson, ela não era correta, ela não era corajosa. Ele acusava a imprensa sem dar a versão dele. Ele dizia, não, a imprensa publicou uma inverdade sobre mim, uma mentira. Foi na sala de imprensa, querendo dar um chilique, quem é que falou isso? Na hora que colocaram um microfone nele, não, então explica qual é a verdade. Ele não quis falar. Eu acho que é muito justo com o torcedor que o Tyson, com o peso que tem, capitão do Inter, envolvido nesse processo, explicasse de maneira correta, não através de um vídeo no Instagram todo atrapalhado, mas respondendo perguntas, respondesse os questionamentos que o torcedor está fazendo, que obviamente os jornalistas estariam ali para fazer sobre aquele episódio, tá? E aí, depois do jogo contra o Coritiba, enfim, ele fez isso. Foi com certo atraso, mas eu acho muito justo que ele faça e que ele dê a versão dele, por mais que eu discorde da versão dele. Ele tem que falar, ele tem que dar a versão dele. E foi isso que ele fez. Eu estava entrevistando o Alemão, tá, na zona mista, e aí eu vi que na ponta da zona mista, longe do banner, o Tyson estava parado. Ele estava conversando com o assessor de imprensa do Internacional, Léo Iparraguirre. E ele estava parado ali como que se estivesse esperando o Alemão sair para ele poder falar. E existem motivos pro Tyson querer falar naquele jogo. Um dos motivos, o Tyson fez gol, né? Tyson participou e jogou muito na vitória contra o Coritiba. Antes ele vinha atuando um pouco abaixo do que a gente espera dele. Contra o Coritiba ele jogou muito. Então teria uma posição diferente para falar sobre esse assunto. E o segundo, os jornalistas que ele queria atacar ou que ele queria responder estavam ali na zona mista. O João Batista Filho, que foi o primeiro que trouxe essa informação, estava ali na zona mista. Então ele queria falar, até acho que aproveitou também a presença do JB, por mais que o JB não admita isso, tá? Eu entendo que sim, o Tyson aproveitou isso para falar sobre o assunto. E ele, Tyson, que tomou a iniciativa de falar sobre o assunto, que ótimo, era o que a gente pedia desde o dia 1º de junho. O discurso do Tyson, vocês sabem qual é. Ele disse, não, é porque um cara, que a gente sabe que foi o JB, e que ele não citou o nome, e o JB não vai admitir que é ele, porque ele entende que se o Tyson não citar o nome dele, ele não precisa admitir, mas eu falo, é pro JB. Um cara publicou uma mentira sobre mim, e isso atrapalhou a minha família, atrapalhou meus amigos, recebi muita coisa em rede social de torcedores, fiquei chateado com a torcida, que me vaiou bastante. Vamos lá.
E essa foi a versão dele. Eu tava na entrevista, tá? E aí deixa eu explicar pra vocês. O João Batista Filho, ele tava apresentando o pós-jogo na zona mista. E quando o Tyson começou a falar e quando o Tyson começou a atacar, o JB se deslocou, tá? E a gente tava transmitindo a entrevista por imagens. Ele pegou um celular, então ele tava ali também. O João Batista Filho tava ali na entrevista junto comigo, não com o microfone na mão, mas ele tava do meu lado na frente do Tyson, tá? Enquanto o Tyson falava tudo aquilo. E filmando e tal. Então, e não sei se o Tyson viu que ele tava ali, mas tava. O Tyson, e aí agora eu vou começar a entrar no mérito da questão. Ele afirma que foi uma mentira e que a gente teria responsabilidade sobre a repercussão que isso teve junto a familiares e tudo mais. O que a gente repudia, o que a gente lamenta. Torcedores que foram xingar a mulher do Tyson que tá grávida em redes sociais. E a gente lamentou desde o primeiro dia que a gente soube que isso aconteceu, que é um absurdo. Mas acho que não é necessariamente responsabilidade da imprensa, tá? E em uma semana, em um fim de semana, onde a gente fala tanto sobre as responsabilidades da imprensa, que a imprensa tem e que a imprensa precisa fazer a autocrítica, e em vários aspectos, o processo da apuração de uma informação de vestiário que é crucial para os torcedores sobre uma paralisação realizada pelos jogadores, que teve movimentação dos jogadores e que foi liderada por um jogador, não é uma informação irresponsável, desde que tenha um processo de apuração jornalística que teve. O João Batista Filho, que foi o primeiro a informar que o Tyson havia sido líder dessa movimentação, ele não inventou. Ele não tirou da cabeça dele. Acho que foi o Tyson, não. E digo mais, ele não ouviu de uma pessoa isso, alguém falou, eu acho que foi o Tyson, pum, publicou. Não. Não é assim, não são assim que as coisas funcionam. E eu sei também, e eu também tenho a informação de que foi o Tyson que liderou esse processo, porque eu ouvi isso de pessoas, do vestiário do Inter, de jogadores, de dirigentes, de pessoas do vestiário do Internacional. Eu já ouvi isso. Eu tenho convicção de que essa informação ela é verdadeira, ou todas as pessoas que falaram isso, e não foi uma, não foi duas. Juro pra vocês. Ou todas essas pessoas estão mentindo. O que não é uma tendência, sendo que são pessoas descoladas. É assim que se faz uma apuração jornalística. Tu ouve de uma pessoa, tu vai pra outra pessoa que pode ter visto, mas que não tem relação com aquela. O que aconteceu? Se a pessoa te conta a mesma coisa que a primeira te contou, se a terceira te conta a mesma coisa que as duas outras te contou, é uma informação consistente. E foi assim que a informação foi trabalhada. Pelo JB, depois por mim, que repito, tenho certeza também de que todo esse processo ele aconteceu. Foram relatos. Obviamente que o Tyson ele vai dar a versão dele. E aí, vamos lá, no discurso do Tyson ele diz, não teria como eu convencer 35 jogadores, eu não convenci 35 jogadores, foi uma conversa em grupo. E óbvio que foi, a gente sabe disso, a gente falou isso desde o primeiro momento. Não foi o Tyson que convenceu um por um dos 35, mas foi o Tyson o porta-voz do processo, foi o Tyson o líder do processo, que ele tem que ser, porque ele é capitão, e se era uma reivindicação do grupo, como foi, ele teria que tomar parte, e foi ele o principal interlocutor com a direção nesse processo. E mais do que isso, a gente sabe que os jogadores paralisaram porque eles quiseram, e a gente falou isso desde o primeiro momento. Tyson não obrigou ninguém, mas foi o Tyson o líder do processo, ele como capitão, como líder do elenco, que ele mesmo já admitiu. Vários jogadores já relataram detalhes, como por exemplo, alguns jogadores chegaram e foram avisados que não tinha treino pelo Tyson. Isso é fato. Os jogadores relataram isso. Chegaram para treinar e não foram treinar. O Tyson avisou, olha só, hoje não vai ter treino, aquela história do direito de imagem, lembra? Pois é, a gente tá tomando uma posição aqui, obviamente conversaram o que vocês acham, e todo mundo aderiu. O que aconteceu foi isso. O Tyson foi um processo de liderança. O que acontece? Obviamente que a repercussão para ele ela não foi boa. Não porque a informação, eu acredito, tenha sido trabalhada de uma maneira errada. Estou abrindo para vocês aqui como que é esse processo de apuração. Mas porque o torcedor, ele pegou no pé do Tyson. Muito porque o Tyson não estava jogando bem, muito porque o torcedor não gostou da movimentação dos jogadores e porque esperava, talvez, do Tyson um outro tipo de posição. O que eu não acho, tá? Eu acho que o Tyson
tinha que ter a posição que ele teve dentro do vestiário, de chamar, de conversar, de encabeçar, porque ele é o líder do grupo mesmo e precisa representar os jogadores. E agora ele, com a repercussão ruim, ele tenta de alguma maneira, primeiro, acho que distorceu o que foi dito pela imprensa, que ninguém da imprensa disse que ele convenceu os 35, não, o que a gente disse é que ele foi o líder do processo, e ele foi. E tentar reconstruir e jogar contra a imprensa, o que é normal, o que é uma narrativa absolutamente utilizada. E, por fim, para dizer, tá tudo certo, tá tudo dentro do jogo, como diz o Meneghetti, tá? A imprensa apura, dá a informação, e eu acredito na informação que foi dada. O Tyson tenta jogar, o Tyson dá a sua versão, primeiro que ele tem total direito, e a gente abriu o microfone, e eu não vou ficar ali discutindo, porque tinham outras 6 emissoras. Se o Tyson quiser conversar no ar sobre o assunto, a gente debate o assunto. Mas provavelmente ele não quer, porque é do perfil do Tyson. Ele dá entrevista para amigos dele. Ele tem amigos, que tá tudo certo, eu também tenho amigos. Mas ele tem amigos e ele fala só com esses amigos na imprensa. Já deu algumas entrevistas exclusivas, já tentei entrevistar o Tyson várias vezes, ele não vai me dar entrevista porque ele não é meu amigo e porque eu não vou fazer as perguntas que ele quer. E ele é assim. E tá tudo certo, é o direito dele, é o jeito que ele se sente seguro pra atuar. Mas é isso. Ele tem o direito de colocar o ponto de vista dele, a gente tava lá com o microfone aberto pra ele dar o ponto de vista dele. Agora, eu discordo completamente do que ele falou. E tá tudo certo. Tá tudo dentro do jogo. Acho que ninguém errou em termos de postura, em termos de atitudes. Mas acho importante também posicionar para vocês um pouco dos bastidores do que aconteceu lá, de o porquê ele deu entrevista e de como que se deu esse episódio. Eu mantenho a minha informação, o JB mantém a informação dele também sobre o que aconteceu no vestiário daquele dia, porque foram os relatos que a gente recebeu. E aí vocês acreditam se os relatos das pessoas que nos contaram são mentirosos ou se o Tyson está tentando fazer um jogo para tirar um pouco dele da reta. É vocês que vão decidir isso, no entendimento de vocês, não sou eu. E obviamente vocês podem ter posições e entendimentos diferentes dos nossos e tá tudo certo, é isso. A nossa informação é aquela, o ponto de vista do Tyson é aquele, e acho que ficou tudo muito bem esclarecido na entrevista dele na Zona Mista. Tinha muita gente me cobrando para eu falar disso, acho que nesse domingo é um bom momento para eu falar sobre o assunto, tá? Um vídeo um pouco diferente hoje. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!